pessoa! Circulation, de circulação. Verificamos aqui, ó, dedinho, verificamos pulso, não tem. Vamos começar a fazer massagem cardíaca na pessoa. Airway, dando avanços aí ao suporte avançado, dando sequência ao suporte avançado de vida. Abertura de vias aéreas, airway e breathing, ou ventilação, respiração. Abertura e ventilação, o ar tem que ser suficiente para elevar o tórax, tem que suspender todo o tórax, tem que ser suficiente para isso. Tem que ser possível, assim que já der, fornecer o oxigênio para o paciente e de preferência no suporte avançado por intubação orotraqueal. Já tem que fazer esse processo. Claro que se tiver uma via aérea avançada, tubo orotraqueal ou qualquer intubação traqueal, uma ventilação é feita a cada 6 segundos, sendo que são aí 10 ventilações por minuto em média, mas uma a cada 10, uma a cada 6 segundos, sem que haja o movimento de parada, sem que você interrompa a massagem cardíaca. A ventilação é assincrônica em relação às compressões. Compressão é de 100 a 120, pauleira lá, ó. E aí a cada 6 segundos, ventilação. Alterne os profissionais que estão fazendo ali as massagens a cada 2 minutos para evitar fadiga. Instale um capnógrafo para verificar a liberação do gás carbônico e evite que faça uma ventilação excessiva do paciente. Qual que é o problema de ventilação excessiva, hein? Peraí, vocês estão... Não. Ventilação excessiva do paciente pode alterar o metabolismo, pode comprometer a função metabólica do paciente. A abertura da via aérea do paciente com a movimentação do AMBU para as movimentações de ar de acordo com a necessidade. E trabalhe com o DEA, a desfibrilação do paciente, desfibrilação precoce. É feito a aplicação do primeiro choque de 3 a 5 minutos no quadro de uma PCR e é feito para o tratamento de uma fibrilação ventricular e uma taquicardia ventricular, com a desfibrilação o mais rápido possível. O importante é que essa desfibrilação, uma pá ela é colocada à direita do tórax do paciente e a outra à esquerda, ou seja, uma vai quase na parte, eu poderia brincar, dos átrios e a outra vai dos ventrículos. Passa a corrente elétrica de átrio para ventrículo. O adulto é um monofásico de 360 joules ou bifásico de 120 a 200 joules. Tá? Isso vai de acordo com o equipamento. Pode ser um desfibrilador convencional ou automático. O importante é utilizá-lo para identificar o ritmo, se ele é chocável ou não, e realizar a descarga elétrica quando for necessário. Não se esqueçam, o aparelho é um desfibrilador. Ele vai acabar com a fibrilação, com a questão do tremor cardíaco. Ele vai fazer com que o coração retorne ao ritmo normal de circulação. Pode ter mudança, tá? Isso aqui não é padrão, não. Ah, se não tiver essa quantidade eu não trabalho. Claro que não. Mas para trabalhar com uma PCR, tá? Uma parada cardiorrespiratória, né? Até mesmo para realizar as manobras, se for um suporte básico, é um profissional que vai estar lá fazendo o procedimento. Agora, trabalhando na questão hospitalar, lá dentro da unidade, podem ter outros profissionais envolvidos. Podem ter vários profissionais. Tá? Espero que vocês nunca passem por isso, mas numa RCP, numa reanimação cardiopulmonar, uma ressuscitação, vários profissionais vão estar atuando ao mesmo tempo. E quanto mais profissional tiver junto, mais rápida é a reversão, melhor é o prognóstico do paciente, melhor é a recuperação depois. Um que vai ficar responsável pela ventilação, um que vai fazer compressão torácica revezando com um colega, um que vai fazer as anotações da medicação e do tempo de cada uma que foi administrada, um que vai estar realizando a preparação e até mesmo a própria administração. O cara que prepara já pode administrar também. E um do comando geral, um que vai estar ali coordenando. Faz isso agora, vamos lá! Pode ser o cara da compressão? Pode. Mas ele vai estar lá coordenando, vai estar comandando. Ou seja, numa manobra, não tem cada um por si, Deus para todos, não. Cada um tem a sua função e eles vão seguindo aquele coordenador. Vão seguindo aquele que vai estar na linha de frente, aquele que vai dar as diretrizes, o que faz, o que não deve ser feito.
Medicações que podem ser utilizadas numa PCR, uma parada cardiorrespiratória. Nós temos aí epinefrina, a adrenalina pode ser trabalhada, porque ela tem uma ação vasoconstritora, vai diminuir o volume do vaso de forma sistêmica, favorecendo a circulação, melhorando o fluxo cerebral e coronariano. O vaso é mais estreito, então a circulação vai ser melhor, vai ser beneficiada. Tem maior chance de voltar com a circulação espontaneamente, porque diminui o vaso, então quando há choque hipovolêmico, o trabalho é mais rápido. Aí vai ser feito endovenoso e deve ser feito em bolos, em grande quantidade, seguido aí com solução fisiológica, uma grande quantidade de uma vez só. Vasopressina é outra droga, que é um vasoconstritor, apesar de já ter epinefrina associada. É uma dose que pode substituir a adrenalina em um tratamento de uma PCR. Administrar a epinefrina e vasopressina mostrou uma melhora na PCR. Agora, as evidências disponíveis mostram que essas duas drogas semelhantes, que essas duas drogas elas vão agir de forma idêntica e não tem assim um benefício comprovado de administrar a epinefrina, que já é vasoconstritora, com uma vasopressina, em comparação somente com uma delas. Ou seja, se fizer as duas juntas ou se fizer uma só, o efeito é o mesmo. As duas juntas dão um resultado legal, mas se fizer só uma, dá um resultado legal. Então comprovou cientificamente que a ação é a mesma. Em prol aí de simplificar o processo, a vasopressina foi removida aí do algoritmo geral dos adultos. A amiodarona é uma medicação antiarrítmica, empregada aí como uma coadjuvante, como uma medicação de apoio na assistência e cuidado. E pode ser considerada aí não respondendo diretamente a uma RCP, a uma manobra, a uma desfibrilação e uma terapia vasopressora. É uma dose inicial que é feita intravenosa ou intraóssea, administrada com doses alternadas de outros medicamentos vasopressores. Lidocaína é uma medicação de segunda escolha se a amiodarona não estiver disponível. Pode ser utilizada se a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular estiverem persistentes ou não sendo aí recorrentes. Então pode ser feito também o uso dela. A administração pode ser intravenosa, intraóssea ou intratraqueal ou endotraqueal, sendo que na RCP nós temos aí o algoritmo geral de iniciar a RCP fornecendo oxigênio, ligando o monitor, checando as massagens cardíacas e aí fazendo, verificando a RCP contínua, monitorando e continuando com o processo, fazendo a desfibrilação, sendo que os trabalhos chocáveis vão estar presentes. O desfibrilador externo vai fazer a leitura e se o paciente estiver em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, é feita a descarga elétrica automaticamente para que haja aí o retorno ao processo circulatório. E aqui a gente tem um fluxograma. Avalia a vítima, a responsividade da vítima. Se a vítima não estiver respondendo, a gente chama por ajuda, já liga o DEA, já coloca a verificação de pulso carotídeo para começar a fazer massagem. Ou seja, tá respondendo? Não, já liga o desfibrilador, já liga, socorro, tá desacordado, tá inconsciente. Pulso, verifica a ventilação. Não tem pulso. Começa a fazer as massagens e vai trabalhando com a verificação do desfibrilador, se já tem ritmo para ser chocável ou não, para fazer o acionamento direto dele. E claro, retornando a frequência circulatória do paciente, é feito o acompanhamento pós-parada cardiorrespiratória. E aqui um resuminho. RCP de qualidade. Tem que fazer uma compressão, tem que comprimir aqui, de 5 a 6 centímetros e de uma forma rápida, 100 a 120, aguardando o retorno do tórax. Então você aperta, deixa o tórax voltar, pressiona de novo, deixa ele voltar, pressiona de novo, deixa ele voltar. Diminua as compressões o máximo que for possível. Então tem que ser reduzido, interromper o mínimo. Evitar a ventilação excessiva para não modificar o metabolismo, não provocar uma
alcalose respiratória ou uma acidose respiratória, então diminui, evita ventilar excessivamente para provocar uma acidose, uma alcalose respiratória, que você vai tirar o excesso de gás carbônico. Alterne as pessoinhas, os profissionais que vão estar ali fazendo as compressões para evitar fadiga. Turma, vocês ficam vendo Hollywood, essas séries aí, Grey's Anatomy, Dr. House, tá? The Good Doctor agora, né? Tem o Bom Doutor, eu prefiro o Mau Doutor lá, que é o House. É Mau Doutor entre aspas. Mas é cansativo, desgasta a musculatura da coluna, dói bastante, então tem que fazer com cuidado. Se não tiver via aérea avançada, alterne ventilação com compressão. Faça capnografia para medir a taxa de gás carbônico que está sendo liberada aí pelo paciente, melhorando a qualidade da RCP. E se a pressão intraarterial tem que ser verificada, principalmente se existir já o retorno circulatório. Tem que estar sempre checando. A descarga elétrica da fibrilação, ela pode ser bifásica, que aí vai do fabricante. Tá? Se a dose inicial é de 120, 200 joules, isso vai do fabricante, é programado por ele. Agora, se é desconhecida, saca o máximo possível. Se não tem jeito, não, bota o máximo, bota o total. A segunda dose e as outras podem ser consideradas as mais altas. Monofásico, 360, o tempo inteiro. Se for medicamento, pode ser intravenoso ou intraósseo, com epinefrina, pode ser administrada amiodarona ou ainda lidocaína. Tá? Então vai epinefrina, que é vasoconstritora, e amiodarona ou lidocaína para trabalhar. Via aérea avançada, intubação traqueal. É uma intubação endotraqueal ou uma via aérea supraglótica avançada com um tubo laríngeo que é colocado. Capnografia para medir a taxa de gás carbônico. E se houver uma via aérea avançada, uma ventilação a cada 6 segundos de forma assincrônica, com a massagem cardíaca. A circulação espontânea, tá? Pode ter o retorno com pulso e pressão arterial, que isso é verificado. Então a gente tem que estar de olho para ter certeza. Um aumento abrupto, tá, da pressão de gás carbônico, normalmente aí acima de 40 milímetros, significa que já está retornando aí o processo de respiração e de circulação, e o sinal da pressão arterial com a monitorização da intraarterial, já está voltando a pressão do paciente. Então a gente já sabe que a circulação está retornando. Causas que podem levar a uma PCR: 5Hs e 5Ts. 5Hs: hipovolemia, hipóxia, acidose provocada por um excesso de íons de hidrogênio, uma acidose, hipo ou hipercalemia e hipotermia. E claro, os 5Ts, uma tensão no tórax, uma tensão no pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, tromboembolismo pulmonar e tromboembolismo coronariano, uma trombose coronariana, ou até mesmo tamponamento cardíaco, que vão levar ao quadro de uma PCR, de uma parada cardiorrespiratória. Depois da PCR, o paciente voltou, você cuidou dele, ele está vivo, retornou. Aí o que tem que fazer? Não é largar não, tá bem, beleza galera, o paciente tá bom, passar bem, vambora. Não. Aí começam os cuidados depois dessa PCR. Angiografia coronariana. Aí tem que ser feito em paciente que estiver hemodinamicamente instável, procurando aí ver se tem alguma lesão miocárdica. Então tem que ser feita uma checagem. Controle da temperatura, mantendo ela aí de 32 a 36 graus, logicamente, por causa do sistema nervoso central, sendo que a temperatura alta de mais febre detona o sistema nervoso central, desnatura enzimas, compromete a função neurológica. Provocar normotensão, manter pressão normal, identificando e corrigindo se houver quadros de hipotensão. O que é hipotensão? Pressão abaixo de 90 para sistólica e a diastólica abaixo de 65. Isso é hipotensão. Não é igual a falar com a minha esposa, não. Ela tá com hipotensão. Eu tô assim, amor, qual que é a sua pressão? Quanto que ele mediu para falar que tá com hipotensão?
Ah, não, ele estava com 110/80. Eu tô assim, o médico falou que 110/80 é hipotensão. Ele falou que estava com a pressão muito baixa. Aí eu tô assim, então você vai fazer o seguinte. Você vai marcar uma outra consulta com um outro profissional e pedir uma segunda opinião. Porque eu não sou nada, eu sou um mero mortal da enfermagem. Isso pra mim é normal. Mas aí ela marcou com o outro. Não, essa pressão tá ótima, tá perfeita, esquenta não. Cuidado. Determinar um prognóstico pós-PCR depois de 3 dias. Ou seja, o cara teve uma parada, mas qual que é a perspectiva? Qual que é o prognóstico para os próximos 3 dias? Ou para as próximas 72 horas? O que vai estar acontecendo? Direcionando para a questão neurológica, claro. Tem ausência de algum reflexo, tem a presença de alguma alteração mioclônica de contração, alteração na tomografia computadorizada, alguma alteração do eletroencefalograma, tem alguma modificação neurológica? Tem que acompanhar. Então tem que estar sempre verificando o que pode acontecer nas próximas 72 horas em relação ao sistema nervoso central. E claro, um potencial doador de órgãos. Todo paciente que é ressuscitado de uma PCR, todo paciente que volta de uma parada cardiorrespiratória, mas que vão evoluir para morte cerebral, deve ser avaliado como um possível doador de órgãos. Deve ser avaliado como uma possível chance de doar os órgãos. Turma, suporte avançado, então, trabalha com a questão de buscar efetivamente corrigir as alterações que acontecem com o paciente, trabalhando com o que estiver disponível à mão no momento, pensando principalmente em corrigir as alterações miocárdicas na condução elétrica para fazer com que o coração retorne e pensando numa ventilação. Mas não se esqueça, paciente que estiver em parada cardiorrespiratória, isso é essencial para qualquer coisa da sua vida, tá? Não estou falando só da minha aula, não. Paciente que estiver em parada cardiorrespiratória, ele vai estar com ausência de pulso. Bota o dedinho na carótida, 5 a 10. Não é só colocou, morreu. Não, põe, segura, espera. 5 a 10 segundos, não tem nada. Não tem movimentação. Pessoas, aqui ó, você pôs o dedo aqui, já fica de olho no tórax. Você não é pôr o dedo aqui. Não, passou 10 segundos, tórax. Não, você já olha os dois. E a ausência de consciência, se for o caso, você até conversa com o cara. Porque o dedo no pulso, você não precisa de contar, não. É só percepção, é só sentir. Então você pode sentir, observar e já trocar ideia com ele. Acorda aí, você tá bem, você não tá? Aí você vai ver que ausência de pulso, ausência de frequência respiratória, de movimentação torácica e de inconsciência, ele está em parada. Aí você faz as reanimações. Aí você pode fazer um bom trabalho de alta qualidade e manter esse cara vivo. Aí sim. Porque se tiver pulso palpável, ventilação e consciência, se você fizer manobra, você vai complicar o quadro. Você vai ser negligente. Eu diria que você vai ser até imprudente. Comprometendo, fazendo as coisas sem segurança. Trazendo consequência grave para o paciente. Então, se liga. Estuda e mantenha o foco. Até a próxima sem falta. Um abraço.